Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Trabalhando, tentando ganhar moeda. Tá fraco, mas já estamos aqui assim mesmo, beleza? Rapaziada, nós vamos fazer um videozinho aqui. Vamos falar um pouco sobre o Flamengo. Tem o jogo de amanhã, tem sobre estádio, tem Filipe Luiz, tem umas coisinhas. Mas antes, deixe o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente aí, beleza? Tamo junto, vamos lá. Ó, renovação de Filipe Luiz no Flamengo. Contrato de até 2 temporadas. Reunião positiva em Lisboa. Devem estar fazendo alguma coisa lá em Lisboa. Não sei o que está acontecendo lá. Vamos ver aqui. Beleza? Vamos ver aqui. O Flamengo teve uma primeira conversa bastante positiva com representantes oficiais de Filipe Luiz para tratar de eventual renovação contratual do jovem técnico rubro-negro. A ESPN apurou que a reunião aconteceu em Lisboa, em Portugal, durante a última pausa por causa das datas FIFA, e contou com a presença do diretor de futebol José Boto e do influente agente Jorge Mendes de Gestifute, nossa senhora, da Gestifute. No papo, a diretoria rubro-negra tomou conhecimento de todas as pretensões de Felipe, como valores e especialmente tempo de contrato. Estão alinhados para renovar por mais 1 ou 2 temporadas. Os dois lados, no entanto, não têm pressa para atingirem acordo. A boa relação e estão tranquilos com o caminhar das negociações. Fizeram então de ter uma segunda conversa formal para depois do jogo contra o Corinthians no fim de setembro pelo Brasileirão. Rapaz, tô lendo assim que hoje minha vista tá meio embaçada. Dá pra vocês perceberem aí? A vista tá embaçada hoje, tá virando 2. Lá, vamos afastar um pouquinho aqui pra ver, vai. O período em questão o período em questão, vale destacar, vai ser na sequência das 2 partidas decisivas contra o Estudante da Argentina, válido pelas quartas de final da Comebol Libertadores. Alvo recente do Fenerbahçe da Turquia, Filipe Luiz, de 40 anos, já chegou a ter em mãos uma oferta do Flamengo para renovar, logo depois da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. Na ocasião, não houve avanços. A expectativa agora é que as tratativas tenham desfecho favorável para todos os envolvidos, uma vez que o treinador tem contrato válido somente até dezembro de 2025. Beleza? Então o Flamengo, eles vão chegar a acordo. Eu acho que o empecilho mais aí, rapaz, está mais no tempo. Parece que o Filipe Luiz quer um tempo e o Flamengo quer uma renovação automática depois de 1 ano, ou ele quer uma renovação automática depois de 1 ano, e o Flamengo tá um rolinho. Mas é o tempo ali, e uma merrequinha que tá faltando, merrequinha. Mas o acordo vai sair, vocês podem ter certeza. Lá, o Chelsea, eles têm o elenco mais caro do mundo, beleza? Eles investiram, Deus me livre, que eles investiram aqui, ó. O Chelsea investiu 1,314 bilhões de euros. Nós estamos falando de euros, não é de reais não, viu? 1,314 bilhões de euros. É que os caras têm aqueles dinheiro lá, aqueles caras lá que sai dinheiro lá, jorrando lá no petróleo lá. Os caras jogam dinheiro, eles não sabem quanto que eles estão gastando, eles vão contando. Jogador que vale, vou dar 20 milhões de euros, os caras pagam 100. A verdade é essa. Aí chega no Mundial, perdeu o Flamengo 3-1 tomando uma massa. Ah, é caro, tem jogador bom? Tem. Foram campeão com algum? Foram. Tem bom. Mas o preço que eles pagam é absurdo. Então você vê esses preços que você, nossa, então só tem cracaço. Não é que só tem cracaço fora da curva. É porque os caras jogam dinheiro mesmo, cara. Os caras não esquentam a cabeça. Olha pra você ver. 1,314 bilhões de euros. Não é nem de reais, é de euros. Você vai estar lá quanto? Tá 6 bilhões de reais. Você é louco. 7. É um absurdo. Olha lá, o Manchester City também, que tem dinheiro dos caras lá, 1,128 bilhões de euros. Aí vem o Manchester United, também 1,71 bilhões de euros. Aí vem o Liverpool, também 1,65 bilhão de euros.
tudo investimento, tá? É o quanto vale o time deles. O Arsenal da Inglaterra, 1,1 bilhão de euros. Aí vem o outro, Tottenham, 974 milhões de euros. Paris Saint-Germain, que é outro que vem lá de gente que tem dinheiro, 873 milhões de euros. Aí vem um clube que não tem esse dinheiro, que é só da sua torcida e da instituição, Real Madrid, 850 milhões de euros. Aí vem Newcastle, 816 milhões de euros. Atlético de Madrid, 576 milhões de euros. Esse aqui eu fiquei surpreso. O Atlético de Madrid, em 10º lugar, com 576 milhões de euros investidos. É dinheiro, viu, irmão? Os caras investiram, hein? Aí, tipo assim, fora da Europa, assim, que aqui na América do Sul, primeiro é o Flamengo. 54 milhões. Brasileiro, 192 milhões de euros. Está na 54ª colocação. É o time mais rico da América do Sul. Aí depois veio o Palmeiras com 175 milhões de euros e o Botafogo 122 milhões de euros. Antes, o Palmeiras figurava na frente do Flamengo. Por quê? Porque ele tinha o Hendrick e tinha o Estevão, que valiam uma grana feroz. Aí os dois já saíram, quer dizer, o elenco do Palmeiras barateou. Então agora o Flamengo está na frente do Palmeiras, beleza? E é o mais rico da América do Sul, bem à frente dos outros. Vamos lá, ó. O Flamengo vai pegar o Estudiantes amanhã, todos nós já sabemos, né? E o Jorginho, ele não deve voltar a tempo para esse confronto. O meio-campista tem dores em uma das coxas e o departamento médico não quer colocar o craque no sacrifício. Também acho, perder o resto da temporada é bobeira. Quem deve retornar é o atacante Bruno Henrique. Entrando um punhado de propaganda aqui. O sempre decisivo camisa 27 pode até ser titular. Haja vista que na Libertadores ele já demonstrou que pode ser útil. Na verdade, não é só na Libertadores, ele é útil em qualquer jogo. Lá contra o Internacional, no jogo de ida, o BH fez o único gol de cabeça que ajudou o Flamengo a ir com vantagem para o segundo jogo, onde venceu por 2-0. Contra o Estudante, o Flamengo sabe que será uma batalha. Jogar contra argentinos nunca é fácil, ainda mais uma Libertadores nas quartas finais da competição. Ó, eu tava vendo o jogo do Estudiantes contra o River Plate, os caras batem, irmão. É cotovelado, tapa na cara, tesoura, voadora. Os caras não tem dó, filhão. Tanto que tiveram um jogador expulso no primeiro tempo. E continuaram batendo. O juizão não foi amigo ainda. Ó, verdade pra você, o Flamengo vai ter dificuldade contra esse time. Lá no Maracanã, o Estudante tem uma ideia muito clara. Eles vão tentar de tudo para parar o jogo com faltas, ó, tá vendo? E catimos. Além, é claro, deu uma certa provocação em cima dos jogadores flamenguistas. Nada que um time argentino nunca fez na história da Libertadores, ainda mais contra brasileiros. O Flamengo e sua torcida vão precisar ter muita paciência assim que a bola rolar. Eu acho que vai ser mais ou menos igual contra o Internacional. Vai ser mais fácil ganhar lá do que aqui, porque lá eles vão querer jogar a bola, sair pro ataque, querer fazer gol. Se o Flamengo fizer 1-0 aqui, escuta o que eu tô falando. Se o Flamengo fizer 1-0 aqui e obrigar os caras a sair pro jogo lá, o Flamengo é mais fácil vencer de um placar maior lá do que aqui. Aqui eles vão jogar na retranca e batendo. Pode escrever. Se não fizer isso, melhor pro Flamengo. Pelo menos na minha opinião. Se inscreva aí no canal, deixe seu like, faça um comentário embaixo. O que você acha que vai acontecer? Flamengo e Estudante amanhã. Eu acho que eles vão jogar na retranca e bater e segurar o 0-0. Mas se o Flamengo fizer 1-0 aqui, 1-0, 2, sei lá, o Flamengo vai lá e lá vai ser mais fácil pro Flamengo. É a minha opinião. Ó, e o que eu tô querendo dizer com isso? O Flamengo, ele tem a melhor defesa da Libertadores e tem a melhor defesa em vista juntando 2019 e 2022 que ele foi campeão. Aí você fala assim, pô, o Flamengo não foi bem na fase de grupo. Verdade, o Flamengo na fase de grupo suou para classificar. Mas nós vamos ver aqui os números e vocês vão ver o porquê que o Flamengo foi mal na fase de grupos.
O Rubro Negro terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo C com 11 pontos, atrás da LDU do Equador, mais à frente do Central Córdoba, Argentina e Desportivo Táchira, Venezuela. Nas oitavas superou o Internacional. Já o Estudiantes eliminou o Cerro Porteño do Paraguai, garantindo a presença entre os 8 melhores do torneio. Um dos favoritos a chegar a mais uma decisão da conquista da sua quarta Libertadores, o Rubro Negro tem se apoiado em sua forte defesa, que além de ser melhor da competição até o momento, apresenta números superiores aos de 2019 e 2022, quando o mais querido conquistou seus 2 últimos títulos continentais. Lá, o Flamengo sofreu apenas 3 gols na atual Libertadores, beleza? Em 8 jogos até aqui, o Rubro Negro sofreu apenas 3 gols com média de 0,38 por partida. Tanto em 2019 quanto em 2022, o Flamengo chegou às quartas de final após sofrer 7 gols em cada campanha, resultando em uma média de 0,88 por jogo. Nessa temporada, o Flamengo só levou gols do Central Córdoba, 2 na derrota por 2-1 no Maracanã e 1 no empate em 1-1 na Argentina. Pra você ver como o time argentino é doído de ganhar. Se eles não são bons na bola, é duro, é pesado, e eles vão num tranco, barranco, mas eles são complicados. Lá, já nos jogos diante do Deportivo Táchira, 1-0 Flamengo aqui, 1-0 lá, contra a LDU 0-0, depois 2-0. E Internacional 1-0 e 2-0. Os cariocas mantiveram a defesa intacta. Resumindo, depois que o Flamengo perdeu para o Deportivo Táchira e empatou depois, o Flamengo melhorou. É que esses pontos fizeram muita falta pro Flamengo. O Flamengo só conquistou 1 ponto de 6. Então arrebentou o Flamengo. Em 2019, quando foi bicampeão da América, sofreu 5 gols na fase de grupos, sendo 3 da LDU e Tatavan. O porquê que o Flamengo não foi bem? Agora vamos lá. Ataque é inferior ao dos anos em que conquistou o título. Já na Libertadores 2019, o Rubro Negro levou 6 gols na fase final, sendo 3 total lá. Em contrapartida, o ataque caiu de rendimento em relação aos anos em que foi campeão. Em 2025, o mais querido marcou 9 gols, média de 1,13 por jogo, contra 13 da campanha de 2019, média de 1,63 por partida. E 23 na Libertadores de 2022, média de 2,88. Resumindo, nessa fase de 2019 a 2020 fazia muito mais gols. Sofria mais? Sofria, mas fazia muito mais gols. Então o problema do Flamengo está no ataque. Beleza? Mas como dizemos aqui, os números falando, melhorou. Vamos ver se quanto estudante funciona. Vamos lá. Conselho Liberativo do Flamengo discute avanço na construção do novo estádio nesta quarta-feira, hoje. Beleza, rapaziada? O Conselho Liberativo do Flamengo, CODE, se reunirá nesta quarta-feira, 17 de outubro, para discutir importantes avanços na construção do novo estádio rubro-negro. O encontro acontecerá no Salão Nobre da Gávea, no Rio de Janeiro, com início marcado para as 18h30. A previsão de termo às 20h30, horário de Brasília. Então pode ser que eu traga um vídeo hoje ainda falando sobre isso aí, ou então nem falo dele dando uma parte da manhã, beleza? Quais são os objetivos da reunião? A principal pauta da reunião é a apresentação dos resultados de estudos realizados por empresas contratadas para avaliar o terreno do gasômetro. O presidente Luiz Eduardo Batista também explicará os motivos que levaram ao adiantamento das obras. Os estudos a serem apresentados incluirão prazos de execução e estimativas de custos para a construção do estádio, além de uma análise da viabilidade econômica do Flamengo neste momento. Os estudos que estão em andamento no gasômetro. Atualmente, o Flamengo está comprometido em realizar uma série de estudos no terreno do gasômetro. A diretoria rubro-negra busca garantir que a construção do novo estádio não comprometa o desempenho esportivo do clube.
Entre as análises em andamento, destacam-se a investigação da contaminação do solo, que envolve uma avaliação ambiental detalhada, a atualização da análise de risco e a definição de estratégias para a descontaminação da área. Além disso, estão sendo coletados dados geotécnicos e topográficos do local, essenciais para o planejamento da obra. Beleza? Então, Flamengo, reunião hoje para falar sobre o sobre o estádio Gasômetro. Nós vamos saber só lá para as 9 horas da noite. Não sei se eu vou fazer vídeo nesse horário não, filhão. Esse horário eu estou fazendo janta. Rapaz, eu cozinho, sou o Masterchef da minha casa, ó. Entendeu? Nesse horário eu estou fazendo janta, depois eu vou jantar, depois tomar banho, dar o rango para os cachorros. Não dá tempo de fazer vídeo à noite. Infelizmente, gostaria. Lá, vamos lá. O Jorge Jesus elogiou numa entrevista ao canal GOT, que é aquele que transmite jogo e tal, falou sobre o Felipe Luiz. Absorveu o conhecimento da minha forma de trabalhar, de Jorge Jesus sobre Felipe Luiz. Vamos lá aqui que ele falou. A grande fase do Flamengo com o técnico Felipe Luiz faz com que os torcedores do time carioca lembrem da época áurea com Jorge Jesus. Diante desse cenário, rapaz, está passando caminhão a doido aqui, eu tô gritando pra vocês, não tá adiantando. O Mister, atualmente no Al Nassr da Arábia Saudita, enalteceu o carinho pelo qual o comandante rubro-negro revelou que conversa com frequência com ele. Vamos lá. Além de ser amigo, é uma pessoa grata. E há pessoas no futebol que esquecem as coisas com muita facilidade. Ó, dá uma cutucada em alguém aí, hein? Continuamos a falar muito. Ele é um treinador que está começando a carreira e que absorveu o conhecimento da minha forma de trabalhar. Puxou um saquinho para ele também, né? Vamos. Jorge Jesus não é bobo, ele sempre puxa um saquinho para ele. E acredito muito em seu crescimento. Iniciou Jorge Jesus em entrevista ao canal GOT. Canal GOT. Vamos lá. Ele está aprendendo. Nossos primeiros anos de carreira são assim, como os meus. Agora sei que ele terá um futuro brilhante. Vai ter. É um grande amigo. O Felipe é um amigo grato, um grande pai de família e será um grande treinador, completou o Mister. Lá, só que o Felipe Luiz, ele já descartou, até em entrevista coletiva, a comparação com o Jorge Jesus. O que foi que o Felipe Luiz falou de Jorge Jesus? Até porque eles são amigos, como o próprio Jorge Jesus falou. Anteriormente, Felipe Luiz, em coletiva da imprensa do Flamengo, foi questionado se ele poderia ser comparado com Jorge Jesus. O jovem treinador foi curto e direto sobre o tema. Se não é o melhor da história, é um dos melhores que passaram aqui no Flamengo. Eu nunca serei parecido, nunca farei algo semelhante ao que ele fez, resumiu Felipe Luiz. Beleza? Rapaziada, então é isso. Amanhã tem Flamengo e Estudiantes. Vamos torcer pro Mengão arrebentar lá, sair com a vitória. Tem que sair com a vitória, filhão. Tem que sair com a vitória inteiro, sem expulsão, sem nada, sem nego pendurado. É sair com a vitória e ir pra Argentina com a vantagem, beleza? Rapaziada, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, deixe seu like, faça um comentário, o que você acha que vai ser do jogo, do que nós demos notícia aqui, terreno do gasômetro, beleza? Até mais. Amanhã a gente fala sobre essa reunião aqui, beleza, rapaziada? Um abraço.